noite, pessoal! Tô muito feliz, muito grata. A gente tá aí começando o nosso primeiro episódio do PsiqueCast. O PsiqueCast, ele é um projeto aí que eu já tava na gaveta há um tempo. E que é um podcast, assim, que era um projeto muito importante pra mim. Hoje, deixa eu aceitar o Francisco aqui. Eu acho que, deixa eu ver. Como que é? Aceitar. Olá, Francisco! Tudo bem? Você Oi? consegue me ver direitinho? Sim. Ótimo. Tá me escutando também? Eu te escuto e te vejo super bem. Ok, que bom. Eu tava aqui conversando, né, introduzindo o primeiro episódio do PsiqueCast. Tô muito feliz e muito grata também por o primeiro convidado ser você. Queria te agradecer muito, né? Esse tema tão especial que é compaixão na psicoterapia. Tô adorando estudar. E estudar com você é ainda mais especial. Eu... Tá. Oi? Muito obrigado. Eu queria apresentar o Francisco, ler o currículo maravilhoso que ele tem para vocês. E depois eu quero que você fale um pouquinho mais do Francisco Pessoa, pode ser? Claro. Tá bom, então. O Francisco Ximenes, ele é psicólogo pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é mestre pelo programa de pós-graduação em Psicologia, Cognição e Comportamento da UFMG. Ele é doutorando no programa de pós-graduação em Psicologia, Cognição e Comportamento da UFMG. Ele é membro da Associação Mente Compassiva Brasil. Ele é membro do Laboratório de Processos Cognitivos, LabCog, da UFMG. E ele atua como psicólogo clínico em psicoterapia com abordagens cognitivo-comportamentais e a terapia focada na compaixão. Que currículo, hein, Francisco? E aí, Francisco, além do Francisco, com todo esse currículo maravilhoso, quem é o Francisco para além do psicólogo? Vou te contar um pouquinho. Queria também agradecer muito pelo convite e te falar que eu estou muito lisonjeada e feliz de estar aqui. Muito, muito, muito obrigado, Mariana. Eu Eu que desejo agradeço. que esse podcast seja assim de muito sucesso, traga muito para você. Eu quero muito bem a você. Então vamos lá. Muito obrigada. Vamos lá. A gratidão é toda minha. Eu estou vendo aqui uma pessoa muito querida comentando, ele é maravilhoso. É Só mesmo. agradeço, pessoa muito querida. Então vamos lá, Mariana. Quem sou eu para além de psicólogo, né? Veja bem, o Francisco é uma pessoa que ama cinema europeu e eu tenho uma paixão particular por um diretor espanhol chamado Almodóvar. Eu estou vestindo vermelho em homenagem ao Almodóvar, Chique. assim, com os filmes que ele faz. Eu gosto muito de ler romances históricos em particular. Minha primeira, assim, o que eu a princípio pensava em fazer antes de fazer psicologia, eu ficava dúvida entre ciências sociais e Legal. filosofia. Fui uma pessoa de humanas, assim, sempre Aham. vibe, assim, de ser. E uma coisa que eu acho legal também, que eu fiquei pensando para compartilhar, eu acho que há algum aspecto de vulnerabilidade que eu acho útil, porque eu acho que a vulnerabilidade conecta a gente, assim. Sim, sim. Uma pessoa com um histórico de ansiedade, assim. Tem algumas pessoas que acham isso óbvio. É nós, né, Mariana? É nós. Não, eu não sou nem um pouco ansiosa. É isso, né? É isso, a gente mascara. Mas, mas eu acho que isso é importante, porque é ter tido ansiedade, assim, ter vivido muitos anos com fobia, inclusive, assim, eu acho que isso me ajudou muito a me conectar com as pessoas que eu atendo, me dá um senso de que o sofrimento é real, assim, e eu acho que é a partir disso, a partir desses sofrimentos que eu já vivi com ansiedade, que eu consigo também
me conectar muito com o que as pessoas trazem para mim, assim. Então, eu acho importante compartilhar isso também. Maravilhoso, Francisco, maravilhoso. Eu acho que dá pra gente enxergar isso melhor também, né? Assim, e depois eu vou querer dicas, então, de livros, de filmes, ok? Claro, te passo. Te passei. Ok, então. Hoje o nosso episódio, né, ele vai falar de compaixão na psicoterapia. E a compaixão, né, Francisco, ela é um tema muito amplo e você fala muito pela abordagem da terapia focada na compaixão, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho mais para a gente o que é terapia focada na compaixão, para psicólogos e para não psicólogos, e também explicasse um pouco da compaixão nessas outras abordagens, né? Nesses outros métodos, assim. Ótimo. Essa é uma pergunta maravilhosa, Mariana, porque, veja bem, né? Tem até um artigo relativamente recente que saiu que tem em torno de 6 intervenções diferentes que usam o nome compaixão. Uhum. Elas têm bases teóricas diferentes, elas têm conceitos diferentes de compaixão, e inclusive as intervenções de compaixão são diferentes. Nem Uhum. sempre concordantes, assim, às vezes sim, mas de fato são propostas distintas. Então, eu acho que é muito importante estar por esse lugar. Sim. Então, a terapia focada na compaixão, ela foi criada por um psicólogo inglês chamado Paul Gilbert, e esse trabalhando com uma coisa que muito conhecida, mas talvez não para o público leigo, é a terapia cognitiva, que é a terapia do Aaron Beck, né? Que ela Uhum. visa pensamento, gerar pensamentos funcionais, mais adaptativos. E ele estava trabalhando com uma paciente que ele nomeou de Carrie, para não revelar a identidade de fato dessa pessoa. E Sim. aí fazia esses movimentos que a terapia cognitiva estrutural para gerar novos pensamentos alternativos e funcionais. Era uma pessoa com uma sensação única, assim, de que ela não era amada, de que as pessoas não gostavam dela. E aí ele fazia, ó, vamos ver as evidências. Tem pessoas que te amam na sua vida, vamos ver, assim, os fatos de fato, né? E aí, quando ela gerava pensamentos novos e funcionais, do tipo assim, pessoas que me amam, minha filha me ama, meu esposo me ama, ele perguntava: e aí, assim, isso gera alguma mudança para você? Você se sente amada? Isso, né, tem alguma mudança emocional? E ela falava: não, não sinto. E ele perguntou para ela, teve uma ideia que eu acho genial, eu sou muito suspeito, né, para falar que ele, Carrie, me fala como é que você escuta esse pensamento na sua cabeça. Sim. E a Carrie ia falar os pensamentos, ela falava assim: não é possível. Ele tem um esposo que te ama. Como é que faz assim? Como é que você tá deprimida, né? Com tudo isso que você tem? Como é que você tem esses pensamentos desse jeito? Então ele Então, viu que super tinha amoroso com ela mesma. mais, assim, né? Compaixão interna pura, assim. E aí foi aí que ele se deu conta, né? Que aquela faltava para aquela pessoa essa compaixão interna que permitisse ela se tranquilizar por aqueles pensamentos, porque esse tema de tranquilização, essa compaixão estava desenvolvida para aquela pessoa. E foi focada na compaixão nasceu, exatamente com esse objetivo de desenvolver a compaixão nessas pessoas. Com o tempo, Mariana, se descobriu que as pessoas que tinham esse tipo de voz interna eram pessoas com alta autocrítica, pessoas que se criticavam muito de uma maneira severa, de uma maneira hostil, tá? Não é aquela autocrítica que a gente faz como autorreflexão, assim, de perceber Uhum. que podem mudar. É uma voz interna, assim, hostil, violenta, agressiva. Uhum. E eram pessoas com uma coisa que a gente chama de vergonha, mas não é aquela vergonha do sentido de constrangimento que a gente entende assim como é mais com que hoje a gente entende que é a vergonha traço, né? Que é o tanto que a pessoa se sente globalmente inadequada, assim, Uhum. tanto ela se sente desvalorizada, indesejável, assim, não atrativa, não amável, rejeitável, essa sensação muito profunda de ter um eu que é indesejável, que não é atrativo.
Uhum. Mas muitos outros programas de compaixão. Um deles, que é muito famoso aqui no Brasil e que conhece por um livro que eu acho que você tem aí, se eu não estou enganado, que é o Aham. Manual de Mindfulness e Autocompaixão, o manual azulzinho. Você tem ele aí? Tenho, tenho. Esse aqui. Pronto. Ele Ele é muito bom, né? é muito... Você já leu ele? Já, já. Maravilha. Eu li ano passado, assim. Tô precisando já reler, assim, mas eu achei ele incrível. Incrível. É muito... Então, esse livro, ele é baseado num outro programa Uhum. que a gente chama de Self-Compassion, né? Aqui algumas pessoas tentaram traduzir como autocompaixão consciente ou mindfulness e autocompaixão. Esse programa, a princípio, ele foi desenvolvido para aumentar a autocompaixão em populações que a gente diria que são não clínicas, né? Que Uhum. não têm transtornos mentais. Enquanto a terapia focada na compaixão, ela foi pensada para populações clínicas mesmo, uma Uhum. intervenção terapêutica. Tanto que o MSC, ele não se considera uma psicoterapia, ele se considera um treino de autocompaixão para Uhum. desenvolver Seria um treinamento de habilidades em autocompaixão. isso, exatamente, sabe? Uhum. Assim, é você ganhar recursos por meio de práticas, práticas que podem ser meditativas ou que eles chamam de práticas informais, exercícios escritos, que Uhum. também tem na terapia, na compaixão, né? E é práticas da vida diária mesmo, assim, maneiras de você praticar autocompaixão na vida diária. Aí, mais essa, assim, de treino. Ao passo que a terapia focada na compaixão, ela é uma abordagem psicoterapêutica, assim, Uhum. de intervenção individual ou em grupo, mas com esses outros propósitos. E qual seria o público-alvo, assim, o público com transtornos, né? Quais evidências tem da TFC? Boa pergunta, Mariana. Isso é muito importante, né? Hoje eu estava numa intervisão com uma pessoa e ela me falou assim: Ah, você tem alguém para indicar de TFC que trabalha com substâncias? E aí eu falei: Não tem, né? E de fato não há, a gente ainda não sabe. A gente, né, pelo menos não que eu conheça de artigos, se ela é Uhum. útil para abuso de substâncias. Mas a população, a gente fala que toda aquela população é capturada pela autocrítica e vergonha, porque eles são fatores diagnósticos. Tem Sim. alguns públicos que são em que isso é muito forte. Por exemplo, é assim, muito forte aquele perfeccionismo com características Uhum. muito críticos, assim, às vezes a gente vê assim, uma vergonha interna muito grande quando esses padrões não são alcançados. Mas tem alguns transtornos em que autocriticismo e vergonha são muito fortes. Transtornos alimentares, a gente tem evidência de terapia focada na compaixão para transtornos alimentares. A gente tem Uhum. evidência para depressão, para ansiedade. Mas a gente sempre tem que avaliar primeiro assim, tem autocrítica, né, autocriticismo assim severo, tem vergonha de dados, endereça fatores que às vezes impactando ali no transtorno. Sim, sim. Que nem você falou, né? Esses são pontos transdiagnósticos, né? Então, que abrangem muito, né? Tem várias dimensões. Maravilhoso, Francisco. Eu queria, assim, também, né, que muitas vezes as pessoas confundem o que é a compaixão, né? E eu queria que você explicasse o que é a compaixão, né? Pela TFC, principalmente. E qual a diferença da compaixão com amor, com bondade, que são coisas que as pessoas confundem muito, né? Sim. Nossa, Maria, essa pergunta está fazendo um bem à humanidade por fazer essa pergunta. Obrigada, você também. Ó, acontece. A gente fala que bondade e amor podem ser habilidades de compaixão, assim, podem se apresentar como compaixão em alguns contextos. Por exemplo, quando a gente está trabalhando com o nosso autocrítico, o nosso eu crítico, né? O eu crítico, ele é, por característica, muito agressivo, muito hostil, muito violento. Quando Uhum.
do nosso eu compassivo, é claro que autogentileza, autobondade, né, vão ser coisas extremamente importantes. Quando a gente está falando da vergonha interna, definitivamente, ninguém está negando que em alguns contextos, sim. Mas existem contextos em que compaixão pode se expressar de outras formas. Por exemplo, se eu estou sofrendo um abuso ou estou sendo invadido de alguma maneira nos meus limites, assim, o outro está me causando dano, para limitar aquele dano, a atitude compassiva vai envolver que eu me proteja daquela pessoa, que eu coloque um limite para colocar para mim, né? Nem sempre tem esse aspecto do que as pessoas entenderiam como misericórdia, né? Como uma compreensão, como relevar a atitude do outro, assim, de não, tá tudo bem, né? Nem sempre a gente encontra essa característica. E o outro, muito importante a gente diferenciar compaixão de bondade e amor, é porque é o seguinte, o amor envolve querer estar perto. E a compaixão a gente define como sensibilidade ao sofrimento com um compromisso para aliviar ou prevenir, né? Então, não causar um dano necessário. E aí, quando tem, né, a terapia focada na compaixão, ela foi se desenvolvendo e mais recentemente apareceram módulos novos para a gente trabalhar e um deles é o perdão. Uhum. E um bloqueio muito grande quando a gente fala do perdão das outras pessoas é exatamente essa diferença. Por quê? Quando eu falo de perdão de um lugar de compaixão, a ideia, né, é que eu posso sentir raiva daquela pessoa, eu posso reconhecer o prejuízo que aquilo trouxe para a minha vida, e eu não vou causar um dano para aquela pessoa, não vou me vingar daquela pessoa, né, não vou eletrocutar aquela pessoa. Uhum. Quando a gente fala de amor, amor seria eu querer estar perto, eu querer me conectar Ligar aquela pessoa, né? isso, né? E não é o caso, né? Então, quando a gente fala de compaixão e a gente diferencia de amor, a ideia é essa, assim, você não precisa gostar da pessoa, você não precisa querer estar perto, né? É não causar um sofrimento desnecessário. E quando a gente fala de compaixão, também é importante diferenciar compaixão de amor. Por quê? Eu não preciso amar tudo sobre a minha pessoa para eu não me tratar de uma maneira hostil, de uma maneira crítica, de uma maneira violenta. Eu posso não gostar da minha barriga, eu posso não, sei lá, do fato de ter espinhas no rosto, mas isso não é um motivo para eu me causar um sofrimento de ser hostil comigo, de ser violento comigo. Então, entender assim fez sentido? Não, fez demais. Eu fico imaginando para as pessoas perfeccionistas, né, muito autocríticas, o quanto essa diferenciação já é muito importante, né? Assim, eu não preciso de gostar de tudo, eu não preciso ser perfeito para conseguir não, para eu querer não me gerar mais sofrimento, né? Isso mesmo, Mariana, assim, tem até algumas pesquisas que mostram que grande parte das resistências que as pessoas têm com a compaixão está baseado em entendimentos equivocados, entendimentos errôneos, Os assim. Então, quando a mitos, né, que trazem medo, né? Isso, exatamente, cara, é nos mitos que trazem medo. Quando a gente faz uma psicoeducação do que é compaixão e do que não é, e do que é autocompaixão e do que não é, isso ajuda os pacientes a se sentirem seguros, eles entenderem que a gente não está fazendo algo ali para prejudicá-los. Sim, é. Não, a psicoeducação eu acho assim, né, que esse entendimento do problema, esse entendimento da questão, né, traz assim, são vários passos andados aí na vida, né? Isso, exatamente. E você falou muito disso, né? Da bondade, do amor, que não necessariamente a compaixão é isso, mas isso pode estar na compaixão, né? E aí, voltando um pouco para a autocompaixão, essa compaixão por nós mesmos, até a Nef, não sei falar o nome dela, Francisca, eu tava lendo o livro, ela fala de três pilares, né, da autocompaixão. A bondade, ela fala da humanidade compartilhada e também da atenção plena, do estar aqui agora, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, assim. Perfeito, Mariana. Tô vendo que você está estudando bastante. Eu tô apaixonada por esse tema, Francisco. Que bom.
Oh, Mariana, que bom. Ó, vamos lá, né? Tem um ponto que é importante, que é o seguinte, assim. Tudo que a gente estava conversando até agora era terapia focada na compaixão. Agora a gente vai entrar em MSC, Mindfulness e Autocompaixão. Por que que é Ok. importante? Eu vou começar a falar a partir de agora. Vem dessa autora, que é a Christine Neff. Talvez seja até interessante contar um pouquinho da história da Christine Neff. É ela, né, que escreveu o livro Compaixão. Sim. Conhece a Mariana? Oi? Você conhece a história da Christine Eu tô Neff? Já ouviu falar? conhecendo agora pelo livro. E já tô, assim, apaixonada também pela história dela, assim. Humaniza, né? Ela se humaniza muito no livro, assim, né? Isso. É maravilhoso. Você quer contar um pouco? Dar um spoiler para as pessoas da história dela? Fofocar um pouco sobre ela? Bora, eu acho importante até para a gente entender assim como é que esse conceito surgiu. Então, Christine Neff estava no último ano do doutorado dela, isso deve ter sido no final dos anos 90, e ela estava sob um estresse muito grande, um estresse acadêmico de produzir, e estava se preparando, eu acho que era para um pós-doutorado no exterior, assim, no doutorado no exterior. Uhum. E ela era casada, se considerava uma pessoa assim altamente moralizada. E aí, nessa época, ela conheceu um outro cara que era casado também. E ela se apaixonou por esse homem, eles tiveram um caso e combinaram de se encontrar na Índia. E quando eles tivessem chegado na Índia, cada um já tinha que ter deixado seus respectivos parceiros. E aí, a- Coitada. é, E aí, né, Francisco? foi para a Índia. E quando ela chegou lá, não só o cara não tinha deixado a esposa, como tinha sido combinado, porque ela deixou o esposo, entrou num processo de divórcio bem complicado, até onde a gente sabe, e foi para a Índia. E quando ela chegou lá, o cara não tinha ido. O cara que tinha se comprometido a encontrá-la lá, ele não nem tinha chegado aí. Então ela volta para os Estados Unidos e quando ela chega lá, ela descobre que aquele homem que ela tinha deixado, o marido dela, ele estava com câncer terminal e pouco tempo depois faleceu. E isso foi assim para ela muito destrutivo, né? E ela diz até que tem um dos livros dela, que é o Autocompaixão Feroz, que ela fala que ela entrou num loop de acreditar que quanto mais ela se odiasse, mais aquilo era sinal de que ela era uma pessoa boa. E não estava funcionando, assim, porque era como se fosse assim, se eu me odeio muito é porque eu me arrependo do que eu fiz, então eu sou uma pessoa boa. E ficou nisso, assim, sem parar. Uhum. De testar meditação budista e se uniu a um grupo de pessoas que tentavam praticar os ensinamentos de um mestre budista chamado Thich Nhat Hanh. Quando ela foi praticar esse grupo, por sorte, né, numa das meditações, uma das pessoas que estava conduzindo, uma das instrutoras, pediu que ela estendesse a compaixão que eles tinham treinado e aprendido a desenvolver pelos outros e por pessoas estranhas, por pessoas amadas, né, por pessoas difíceis. Então, assim, toda essa compaixão que ela tinha aprendido para desenvolver para os outros, que ela dedicasse aquela compaixão para ela própria. E ela disse que ficou resistente, mas abriu. E a partir daquele momento, ela disse que ela começou a se tornar a melhor amiga dela, assim. Foi um histórico que foi se desenvolvendo. E aí, 6 anos depois, ela propõe esse conceito na literatura. Ela foi efetivada como professora da Universidade de Austin, no Texas, se eu não estou enganado, em 2000 se eu não estou enganado, esse conceito que é a autocompaixão, né? Muito dos programas de intervenções de compaixão, eles são baseados no budismo, mas no caso da autocompaixão, a gente fala que não é um conceito budista de fato, assim, porque no budismo não tem essa ideia do eu separado, assim. Então, claro que eles trabalham nessas práticas, né, nas práticas de compaixão, incluir-se dentro desse círculo de compaixão, mas esse conceito de autocompaixão, ele é um conceito ocidental. E aí tem 3 pilares, né? Porque Uhum. toda essa história para poder chegar aqui. Qual é a ideia? A ideia é assim: na nossa vida,
todos nós vamos passar por sofrimentos. E às vezes esses sofrimentos, eles vão envolver erros que nós cometemos, porque nós não vamos passar por essa vida sem ter cometido erros. Então isso a gente precisa. A gente não tem ninguém que não tem alguma inadequação, alguma imperfeição, né? Algum defeito. Todo mundo, em maior ou menor grau, tem alguma inadequação e faz parte da vida, faz parte de ser humano. Sim. E a vida simplesmente vai nos colocar dificuldades, né? Vai nos colocar coisas difíceis, assim. Então, ela propôs que a autocompaixão seria que a gente tivesse essa postura de sensibilidade ao nosso sofrimento, de ser um suporte para nós mesmos, nesses casos em que a gente estivesse experienciando um sofrimento que viesse de erros, de inadequações ou, né, de alguma dificuldade que a vida colocou. E aí, por que isso é importante? Porque hoje, né, a conceitualização que a gente tem de autocompaixão é que existem duas formas de responder ao sofrimento. Uma que é uma resposta que a gente chama de autocompassiva e uma que é uma resposta que a gente chama de não autocompassiva. Uhum. Por que é assim, tudo e tal, é uma longa história que envolve psicometria, mas o importante é, esse Ok. que você falou, são a resposta autocompassiva. O que é isso? Estou sofrendo. Aí vem três coisas. A primeira, mindfulness, é a consciência daquele sofrimento no momento presente. Então, Conhecer, né? Se você não reconhece. isso, exatamente, Mariana. Reconhecer, perceber, né? Porque muitas vezes a gente está sofrendo na nossa vida e a gente nem se dá conta. A gente não para perceber o sofrimento. Então, quando a gente está com compaixão, essa é a primeira questão, assim. Parar para perceber aquele sofrimento, abrir espaço, que é difícil para muitas pessoas, né? Poder permanecer com aquela dor, nem que seja por alguns momentos. Fazer isso sem se identificar em excesso com o sofrimento. Isso é a resposta não autocompassiva ao sofrimento. Por quê? Quando eu pratico mindfulness do sofrimento, reconhecer, perceber o meu sofrimento, eu estou observando e eu estou tocando no meu sofrimento. O que é sobre identificação? Sobre identificação é quando eu me misturo com o meu sofrimento, mergulho nele e me confundo com o meu Eu sofrimento. Eu viro o viro meu o meu sofrimento, né? eu, né? Em vez de eu estar sentindo tristeza ou sentindo culpa, eu sou a culpa, eu sou a tristeza. Então é quando a gente mergulha, drama, se envolve naquele emaranhado de teias de sofrimento. Isso não é mindfulness, isso não é autocompaixão, tá? Então, esse é o primeiro componente. O segundo pilar da autocompaixão é a humanidade compartilhada. E o que é isso, né? A ideia é assim, nós, seres humanos, todos nós sofremos. E esse é uma coisa simples e muito complexa ao mesmo tempo. Por quê? Faz parte da vida, por mais que uma pessoa seja muito privilegiada, tenha condições e muitas questões, mas tem alguns sofrimentos que a gente não consegue escapar. Por exemplo, todo mundo vai passar por lutos, vai perder pessoas amadas, queridas. Todo mundo vai passar por alguma frustração na vida, vai ter uma expectativa, essa expectativa não vai ser concretizada. Sim. Todo mundo em algum momento da vida vai se sentir machucado ou pode se sentir rejeitado. Tem algumas coisas que a gente não passa pela vida sem ter passado. Então, sofrer faz parte da vida. Esse é o primeiro. Agora, a gente sofre por motivos diferentes e por fontes diferentes e em quantidades e intensidades diferentes. Sim, de fato, Sim. né? É verdade. Pessoas que sofrem por opressões que outras não sofrem. Sim, isso é um fato. A grande questão é, todo mundo sofre. Mesmo que os nossos sofrimentos sejam diferentes, o que a gente tem o que a gente compartilha é o sofrimento. E por que isso é importante? Porque a resposta não autocompassiva é a gente se sentir isolado no nosso sofrimento. É a gente achar que estar sofrendo nos isola dos outros seres humanos. Tem um sofrimento que é típico, que é a solidão. Muitas vezes o problema nem é tanto a solidão que a gente está sentindo ali naquele Achar que momento. só a gente sente solidão. Exatamente. Exatamente. Isso foi assim, cirúrgica. Por quê?
Quando eu acho que só eu tô sentindo solidão, né? E faz sentido eu pensar isso, porque a gente não vê as outras pessoas sentindo solidão, né? Então, a gente não consegue ver a solidão do outro, ou assim, porque a gente vê o outro triste, a gente vê o outro com raiva e tudo, mas não dá pra gente olhar assim, não, fulano ali tá solitário, é raro, isso é muito raro. Então, a gente não sabe da solidão que o outro sente. Mas todo mundo, em algum momento da vida, vai sentir solidão, Sim. né? Então, tem esse ponto. E o terceiro ponto da resposta autocompassiva, o terceiro pilar da autocompaixão, é que a gente consiga responder ao nosso sofrimento com autogentileza, com autobondade. E aí, o que que é isso, né? Que as pessoas ficam mais perto. O que que é ser gentil comigo? O que que é ser bondoso comigo? Para algumas pessoas, a gente diz assim, ó, imagina como é que você trataria um amigo que estivesse passando pela mesma situação que você está passando. Uma pessoa amada, uma pessoa querida, que estivesse passando pela dor que você está vivendo. Como é que você trataria essa pessoa? Para algumas pessoas isso funciona e elas descobrem assim, poxa, eu trataria com cuidado, com gentileza, com Às bondade, vezes se com carinho. assustam, né? E ficam chocadas, elas ficam mesmo. Porque, Mariana, hoje a gente sabe que para 74% das pessoas, o fluxo de compaixão para os outros é maior do que o fluxo de compaixão por si mesmo. Então, é mais fácil para 74% das pessoas ter mais compaixão pelos outros do que por si. Só 6% das pessoas têm mais facilidade em serem compassivas consigo do que com os outros. Então, para a maior parte das pessoas, isso de fato funciona. Só que às vezes você vai, quando você estiver trabalhando com autocompaixão, você vai parar com alguns pacientes que falam assim: ah, Francisco, eu não ia tratar essa pessoa com muita gentileza, não, que eu não sou uma pessoa muito gentil, muito bondosa. Eu ia dar uma surra na pessoa, né? Ia dar real e tudo acontece. Que às vezes a gente está trabalhando com pessoas que falam isso, assim, pode acontecer, né? Uhum. Mas aí o que a gente faz nesses casos? Aí a gente vê que a gente precisa desenvolver essa habilidade mesmo, né? Então, quando a gente vai trabalhar a autodefesa nesses casos, é um outro tipo de trabalho, né? Então tem muito a ver com umas perguntas assim, ó, fulano, né? Se tivesse alguém que quisesse bem a você, assim, que fosse uma pessoa que quisesse o seu bem-estar, o que que você ia precisar que ela te dissesse, assim? O que que você precisa escutar vindo de um lugar, de alguém que te quer bem, de alguém que não quer que você sofra, assim? Então a gente vai puxando um pouquinho, vai desenvolvendo aquilo que a pessoa já viveu de experiências de, né, de afeto, nesse sentido. E vai muito perguntar em contato com as próprias necessidades. Então, nesses casos, é um outro caminho. E isso é importante E porque Francisco, talvez nesse ponto aí o fluxo dos dois lados estão mais difíceis, né? Da compaixão pelo outro e da autocompaixão, é isso? total. Inclusive, Mariana, tem alguns pacientes que a gente precisa trabalhar compaixão pelos outros, compaixão por si mesmo, inclusive receber compaixão dos outros, porque muitas vezes, quando as pessoas têm dificuldade de serem compassivas com elas próprias, aquilo vem de uma sensação e de memórias que elas têm de que elas não receberam, assim, Sim. de que elas não tiveram aquela compaixão vindo dos outros para ter um modelo de como serem compassivas com elas próprias. Então, às vezes, a gente tem que trabalhar nos três fluxos nesse caso, sabe? Não só autocompaixão. Sim. E só para concluir, a resposta não autocompassiva, quando a gente fala, né? A gente está falando de autogentileza, autobondade. A resposta não autocompassiva é o que a gente chamaria de autocrítica ou autojulgamento, né? Então, é a gente se tratar de uma maneira hostil, né? Dura, destrutiva, sem consideração conosco ou pela nossa pessoa quando a gente está sofrendo. E é isso que a gente tem. Qual que é a ideia, né? É a gente aumentar a nossa resposta compassiva e diminuir a nossa resposta não compassiva. Fez sentido? Fez sentido demais. E isso é construído, né, Francisco? É uma habilidade também, né?
Você falou uma coisa, Francisco, que eu acho que é muito interessante, né? Você falou assim que existem fluxos da compaixão, né? E você falou aí de 3 pontos importantes, né? Receber compaixão, oferecer para o outro compaixão e oferecer a si mesmo compaixão. E às vezes a gente tem aqueles mitos, né, de que se você não sabe se dar amor, não sabe se dar compaixão, o que você oferece não é verdadeiro, né? E aí você fala aí, 74% é esse número? Das É, pessoas sabem oferecer mais do que receber, do que se dar, né? Compaixão. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que eu acho que é um mito muito importante de ser quebrado, né? Até para não invalidar muito as pessoas. demais, Mariana. Esse é um ponto muito importante, porque assim, existe uma frase comum que eu já falei muitas vezes na minha vida, assim, e é por isso que eu tento tanto desmistificar isso, porque eu acho que eu tento me redimir, assim, pelo tanto que eu já falei. Mas a ideia, né, as pessoas falam assim, você só pode ser compassivo de verdade com os outros quando você é com você primeiro. O que a gente tem de pesquisas, tá? É assim. Existem alguns estudos que mostram paixão pelos outros e autocompaixão nem estão correlacionados, assim, significativamente. Não tem uma política significativa. Tem alguns estudos mais recentes que chegam a mostrar uma correlação, que é o mais alto que eu encontrei até agora, de 0,40, 0,47, assim. Mas, Uhum. né, é que não é a mesma coisa. Assim, não é de fato um dependendo do outro. Porque quando a gente fala que para ser, né, verdadeiramente compassivo com o outro, a gente precisa ser conosco primeiro, o efeito colateral disso para a pessoa é como se fosse assim. Ó, se você é um cuidador, né, um médico, seja lá o que for, assim, que é muito perfeccionista no seu cuidado com os outros, se dedica muito para os outros, se doa muito para os outros, mas você não é compassivo com você, então isso aí que você está oferecendo é falso, né? Uhum. É alguma coisa em que não é verdadeira. E para a gente não gerar isso, a gente trabalha uma outra perspectiva na terapia focada na compaixão, que é o seguinte, né? Da mesma forma como a Christine Neff aprendeu a trazer compaixão pelas outras pessoas, a gente trabalha que aquela pessoa que é compassiva com os outros se inclua também nesse círculo de pessoas que ela entende que são dignas de compaixão, né? Porque as pessoas que são muito compassivas com as outras pessoas, elas vão concordar com a afirmação. Todos merecem compaixão? Elas vão falar assim, todos merecem compaixão. Mas E eu não tô no todos, né? é, Ai. e aí que é aí que tá. É da pessoa se incluir dentro desse todos que merecem compaixão. Agora, assim, se você me perguntar assim, Francisco, desenvolver autocompaixão pode melhorar a compaixão? Temos evidências para isso. Por exemplo, a gente sabe que quando a gente está falando de cuidadores e profissionais da saúde e pais, por exemplo, de crianças que têm necessidades especiais, que têm necessidades diferentes, né? Cuidar do e ter compaixão por aquele outro é um trabalho e às vezes exige bastante daquela pessoa. Então, hoje sabe, né, que quando falando de uma pessoa que está sofrendo, a gente pode sofrer de estresse empático, que é sofrer com aquela pessoa que está sofrendo. E isso pode levar a uma coisa que se chama fadiga do cuidado ou do cuidador, né? Que é aquele cuidador ficar exausto porque ele está ali em contato com aquele sofrimento o tempo inteiro, estresse empático o tempo todo. Quando a gente trabalha a autocompaixão, nesses casos, a gente pode melhorar a qualidade do cuidado. Porque qual que é a ideia? A ideia é que assim, eu tendo parado para olhar para o meu sofrimento, para o estresse empático, atendido às minhas necessidades, respirar, assim, cuidado do meu sofrimento, eu tenho mais espaço e mais energia, às vezes, para cuidar do sofrimento do outro. Quando desenvolve a autocompaixão, o que a gente pode muitas vezes é a qualidade do nosso cuidado. Não é que a gente não possa oferecer cuidado para o outro se a gente não tem compaixão por nós. Não é isso. Mas que a gente pode oferecer um cuidado
com uma qualidade maior, isso sim é uma coisa que a gente tem evidências para falar. É aquela metáfora do avião, né? Se você tá com seu oxigênio aqui, você consegue ajudar melhor quem tá do lado, né? Às vezes você vai até conseguir sem o seu, mas com o seu vai ficar melhor. É isso, Francisco. Isso, Mariana. Tem um exercício legal no programa do Mindfulness e Autocompaixão, que ele se chama Compaixão com Equanimidade. E ele funciona assim, né? A ideia é que você inspira como se você estivesse inspirando compaixão para o seu sofrimento e você expira como se você estivesse expirando compaixão para o sofrimento do outro. Essa é uma meta legal para a gente entender que, assim, chega um ponto que se eu estou fazendo assim, botar para fora, né? E tem um determinado momento que eu vou precisar inalar também para eu conseguir colocar aquele ar para fora que o outro precisa mesmo naquele momento. Então, eu acho que essa é uma metáfora legal, a da máscara do oxigênio, né? A da respiração. Você falou dessa metáfora e dessa atividade, né? Que foi a que mais me marcou no livro também. Assim, essa atividade aí do respirar pela gente, pelo outro, é a que mais me marcou. Assim, eu achei muito, muito boa mesmo essa atividade, essa metáfora. Que maravilha. E assim, né, o Francisco, você falou um pouco disso, né? De como a autocompaixão pode afetar a compaixão pelo outro, né? Que não são dependentes, né? Mas que se afetam, né? E aí eu queria voltar um pouquinho assim na autocompaixão, né? Você falou aí um pouco de uma técnica, né? Mas de como isso é desenvolvido na terapia e de como a gente pode levar isso para o nosso dia a dia, assim. Boa, muito boa. Mariana, veja bem, ó, eu acho que primeiro é importante você fazer uma avaliação do que você vai fazer com o paciente. Então, por exemplo, tem autocrítica severa, vergonha severa e tem componentes de, né, componentes que a gente diria de população clínica, assim, de transtorno mesmo. Aí a gente entende que é mais interessante trabalhar um processo de terapia focada na compaixão com aquela pessoa. Ele tem, né? Então, a terapia focada na compaixão, já várias pessoas espiritualizadas formas, mas basicamente ela tem algumas fases. Então, tem um primeiro momento de psicoeducar sobre o que é compaixão e o que não é, né? Estabelecer relação terapêutica, um vínculo de confiança ali com aquele paciente, em que o terapeuta também é um modelo de compaixão para aquela pessoa. Então, um aprendizado que vem ali pela observação do terapeuta. É uma primeira fase de formulação de caso, de conhecer o paciente, de tornar aquele ambiente um espaço seguro, assim. E aí entra a segunda fase, que a gente chamaria de treino da mente compassiva, e a ideia é construir as competências de compaixão, é construir uma versão do compassivo, que é nós, do nosso melhor de compaixão. E aí tem muitas coisas que a gente pode fazer. As meditações de compaixão, e são várias, né? Existem as meditações, existe a meditação do lugar seguro, do ritmo de respiração tranquilizador, do ideal compassivo, da gente imaginar uma figura, um outro que seja o ideal de compaixão para a gente. Então, tem várias, até chegar na prática do eu compassivo. Todas essas práticas são práticas de exposição gradual à compaixão, né? Então, uma prática do lugar seguro, que ele não pode não envolver pessoas, né? Depois a gente passa para o ideal compassivo, que aí já envolve um ser imaginado na nossa cabeça, já tem um outro. Então, para quem tem dificuldade de receber compaixão, já vai trabalhando um pouquinho a exposição. Aí depois a gente trabalha as memórias de compaixão, o que a pessoa já viveu de compaixão na vida dela. Então, vai aumentando a exposição até chegar no eu compassivo. E aí, então, tudo bem por aí? Só um minuto, Francisco, eu acho que eu vou ter que abrir a janela, que tem uma abelha na minha lâmpada e eu sou alérgica. Um minuto. Vou abrir minha porta aqui e ver se ela sai por conta própria. Ah, ok. Ok, então, voltamos. Então vamos lá, Maria. Qual que é a ideia, né? A gente, depois dessa segunda fase, Só... tudo bem?
Tudo certo, tudo certo. Qualquer coisa, fala. Ok, obrigada. Voltamos. A abelha dissocou aqui, mas voltamos. Tranquilo, tranquilo. Tá. Ó, então, né, Mariana, entra aí mais uma terceira fase, que aí já seria de entrar diretamente em questões como autocriticismo, como vergonha e outras dificuldades que os pacientes podem ter trazido. Por exemplo, perfeccionismo, ansiedade social, né? Enfim, questões ligadas à depressão ou questões ligadas até ao trauma, por exemplo, entrariam nessa fase. E as pessoas se por quê, né? Assim, por que todo esse início e de treinar compaixão primeiro até chegar nisso? Porque é o seguinte, se o paciente chega com uma voz autocrítica super desenvolvida, né? Minha supervisora dava um exemplo muito legal, que era o de ir para academia, assim. Então é como se a gente tivesse ido para academia, malhado a nossa parte crítica, sei lá, os membros viram as pessoas corneto, e aí a gente vai para terapia malhar o nosso eu compassivo, os nossos membros Pra inferiores que nos, equilibrar, né? Não ficar. né? Então, quando a gente vai trabalhar é prática mesmo. Se você, na primeira, segunda sessão, já vai direto para o autocrítico, é bem complicado, porque a gente crítica tá muito forte, o eu compassivo praticamente assim, né? Às vezes está fraquinho, assim, e ele não consegue se colocar naquela situação, naquele conflito interno. Então, a gente trabalha primeiro o eu compassivo e depois a Belê já saiu ou não? Tá aqui na luz, mas tá tudo. Ele tá querendo Mas, falar da live, ela tá achando super interessante. tô quase chamando ela aqui. Mas dá pra escutar ela, não, né? Não, não, tranquilo. Participação especial da abelha. Sim, Mas você falou disso, né? De ter que. Isso é gradual, né? isso. Essa exposição ela é gradual, porque muito do que a gente usa na terapia focada na compaixão para trabalhar com os nossos medos, os nossos bloqueios, as nossas resistências à compaixão é a exposição mesmo, é a exposição gradual, assim, para as pessoas experimentarem a compaixão, verem os benefícios que aquilo tem para elas, que fala mais alto, né, às vezes do que os efeitos colaterais, e elas vão mantendo aquilo, tá? Agora, isso que eu te falei agora é terapia focada na compaixão. Quando você, Uhum. por exemplo, Mindful Self-Compassion, MSC, né? Quando você está falando de treino de cultivo da compaixão, que tem muitas práticas focadas em desenvolver compaixão pelos outros, aí é uma outra história, tá? O MSC, por exemplo, ele tem muitas que a gente chama de práticas informais, né? Ele tem muitas meditações, ele tem exercícios escritos, e aí você começa, né? Tem aspectos que a gente não encontra dentro da terapia focada na compaixão, que é desenvolver a bondade amorosa por nós mesmos. As práticas de autocriticismo, elas aparecem na primeira metade, né? Elas aparecem logo na quarta sessão, que é encontrar a voz compassiva. Tem práticas focadas em valores, em trazer autocompaixão para os relacionamentos, autocompaixão para necessidades que a gente sente que o outro não conseguiu atender em nós mesmos. Paixão para olhar até para as coisas que a gente gosta em nós mesmos, que é a autoapreciação, assim, a autocompaixão para o cuidado, que é a compaixão com equanimidade, quando a gente está diante de uma pessoa que está sofrendo. Nossa, são muitas práticas, assim, é uma outra vibe. Agora, tem uma notícia de um artigo desse ano, Uhum. que eu queria antes trazer aqui. Eu estava conversando com o Christopher Germer, a gente estava ajeitando umas coisinhas de uma pesquisa e ele me enviou um artigo que eu achei assim maravilhoso. Eu pensei, gente, todo mundo precisa saber disso. Vejam bem, ó, o Conta, artigo conta. mostra que micropráticas de autocompaixão, por exemplo, 24 segundos de toque calmante, assim, diariamente ao longo de algumas semanas, com uma sessão de autocompaixão e as micropráticas, já é suficiente para aumentar os níveis de autocompaixão de uma pessoa. Então, assim, não
recurso muito difícil, não consome tanto a pessoa, então ele não dá de fadiga de coping, que é quando você tem já muita coisa, assim, muito sofrimento. É um recurso relativamente simples e que ele pode ser desenvolvido com algumas práticas, como o toque calmante, que a gente tentar encontrar um toque no nosso corpo que seja tranquilizador para nós mesmos. Micro práticas, gente. A gente está vendo o quê? Que o mais importante de praticar um pouquinho todo dia, nem que sejam 24 segundos, do que fazer práticas de 10, 15 minutos, que podem acontecer uma vez ou outra, mas criar aquele hábito de um pouquinho já ajuda muito, muito a desenvolver autocompaixão. E eu fico pensando, né, Francisco, o quanto meu pai é abelha, cuidado, Mariana. Que eu sou alérgica, muito alérgica. Mas eu acho que ela não tá em mim, não, né? Tá quieta, pai. Não se preocupe. Tá. Mas o que eu fico pensando, né, nessa questão de ser gradual, né, dessa importância, porque quando a gente vai falar de compaixão, a gente vai falar justamente nisso, né? Do reconhecer esse sofrimento, do identificar ele. E é isso que nem você falou, a gente vai precisar malhar, né, algumas outras questões também para a gente dar conta, né, de reconhecer, de identificar, de lidar com isso, né? Exatamente, né? Então, é aí que a gente vai vendo, Mariana, que as pessoas tendo dificuldades diferentes com compaixão. Por exemplo, para algumas pessoas, a parte mais difícil da autocompaixão nem é a autogentileza, é o mindfulness. Porque quando eu pratico autocompaixão, eu preciso admitir que eu estou sofrendo. Eu preciso entrar em contato com o sofrimento. E às vezes a gente, para algumas pessoas, essa é a parte difícil, assim. É logo no início do trem, assim. Porque É o identificar, né? O primeiro passo ali, né? e aceitar mesmo aquele sofrimento, assim, de, poxa, eu estou sofrendo, isso é real, né? Isso existe, assim. Às vezes a gente vê que é ali que começa a dificuldade. E que nem você falou, né? Que isso é gradual, isso é feito em esse artigo maravilhoso aí, né? De coisas pequenas mesmo que vão ativando, que vão trabalhando essa habilidade dentro da gente mesmo, né? Exatamente. Porque a ideia não é a gente não assustar o paciente, né? Então, se ele vem com medos, com bloqueios, acho que a porta vai bater, mas Sim, fechou. sim. Assim, com medos, com bloqueios, com resistências, né? Se a gente já vai assim muito diretamente, às vezes o paciente ele se choca um pouquinho, assim. É. Aproveitando essa fala sua, né? Eu queria que você me falasse mais um pouco sobre esses medos, essas resistências, esses bloqueios, né? A autocompaixão e como a gente pode enfrentar isso, assim. Bom, Maria, esse é um ponto muito importante, porque assim, existe uma frase muito conhecida no mundo do mindfulness que ela fala assim: o que resiste, persiste. Inclusive, então, assim, a gente sabe que as resistências fazem parte do processo. Essas coisas que inibem a compaixão, a autocompaixão, receber compaixão dos outros, elas são a terapia, né? A gente não vai trabalhando em TFC, chega num ponto assim, opa, medos, bloqueios, resistências, encaminha, vai para terapia da não da crítica, para ver se melhora. Não é assim a ideia que a gente trabalha, porque a gente entende que, na verdade, os medos, os bloqueios, as resistências, eles acabam convidando a trabalhar a compaixão. Porque, normalmente, os pacientes que têm, vou para não ficar resistência, né? Pacientes que têm MBRs, na verdade, eles vivem uma dualidade, assim, que eles estão sofrendo e eles querem ajuda e precisam de ajuda. Então, existe um lado deles que quer a compaixão, mas tem um outro lado que está incerto, que está inseguro, que tem medo de consequências negativas do que pode vir com a compaixão, assim. Então, tem essa dualidade. O que a gente fala é o seguinte, ó. Além da exposição gradual, às vezes a gente vai ter que identificar qual é o medo, qual é o bloqueio, qual é a resistência. A gente vai precisar entender assim, ó.
O que é que a pessoa teme que vai acontecer com ela se ela for autocompassiva? Se ela for compassiva com as outras pessoas, né? Ou se ela se abrir para receber compaixão das outras pessoas. E aí, mas muito. Para algumas pessoas, existe um medo clássico. Assim. Sim. Eu for comigo mesmo, vou perder meus padrões. A ideia, né, que é como se fosse assim, a autocrítica, ela funciona para sustentar os meus padrões. Então, eu preciso me criticar, eu preciso dar surra mental para eu não cometer erros, para eu me corrigir, aprimorar, para eu melhorar. Então, existe essa ideia, né, em torno disso. Não temos evidências na literatura científica de que o autocriticismo seja funcional para atingir objetivos. Assim, na realidade, o que a gente sabe, inclusive, é que o autocriticismo está negativamente correlacionado com atingir objetivos diferentes do perfeccionismo. Sim. E eu testei no meu mestrado se tinha algum impacto a pessoa acreditar que autocriticismo é útil, funcional, assim, para ver se tinha alguma diferença. Sim. As pessoas que se criticarem útil ou funcional, elas têm níveis maiores de autocrítica, níveis maiores de medo da autocompaixão, e no trabalho, que era o que eu estava interessado, elas têm níveis maiores de burnout e têm níveis menores de engajamento no trabalho, né? E aquele paciente vai falar assim, não, eu trabalho porque eu me critico, eu trabalho porque eu tô ali na força do outro, Porque eu me né? Por isso, cobro, porque... cobro, né? Porque mental comigo. Então, a gente vai, e aí, o que a gente vai trabalhando, né, dentro da terapia focada na compaixão, fala pro paciente assim, olha, ok, tá me colocando que isso funciona para você. Eu vou tentar te ensinar uma outra maneira de você lidar com os seus erros, né? De você lidar com, enfim, as experiências que você teve, que você acha que você poderia ter feito diferente, você poderia melhorar. E depois você escolhe, porque qual que é a ideia? A ideia é que o paciente veja que quando ele se corrige de uma forma compassiva, que é o que a gente chama de autocorreção compassiva, quando ele se motiva de uma forma compassiva, aquilo às vezes atende à mesma função que o autocriticismo e às vezes atende até melhor, porque o autocriticismo ele exaure as pessoas, ele cansa, deixa as pessoas esgotadas. Então elas descobrem, elas têm na própria experiência delas a sensação concreta de que a autocompaixão não vai diminuir os padrões delas. Na verdade, que a autocompaixão vai apoiá-las, vai motivá-las, vai ajudá-las. E tem outros, né? Tem os medos de receber compaixão e de ter compaixão conosco que estão ligados a eventos traumáticos, assim, a memória de não merecer compaixão, né? De sentir que não se merecia compaixão. Então, muitas. Mas o importante é que a gente faça o quê? Identifique onde está o medo, o bloqueio, a resistência Sim. e vá trabalhar ele. Porque tem algumas pessoas, sim, Mariana, que podem ter reações aversivas trabalhando a autocompaixão. Algumas pessoas, no caso do MSC, chamam isso de backdraft, e na terapia focada na compaixão, a gente trabalha lá como dentro dos MBRs mesmo. Por quê? Para pessoas que não receberam compaixão na vida delas, praticar compaixão ou receber autocompaixão abre uma sensação de luto muito grande, de vazio. E às vezes um paciente uma vez até ele falou assim, eu nunca recebi isso na vida, assim, me sinto vazio porque isso nunca aconteceu. E a gente entende que isso faz parte do processo terapêutico. A gente não vai parar por aí, porque se a gente para aí, é como se a gente estivesse pegando uma pessoa que tem ansiedade, Sim. tem transtorno de ansiedade, tivesse tentado a exposição com ela, aí, nossa, a exposição foi bem aversiva, faz parte, né? Exposições são. Sim. Ah, então pronto, então fica com a sua ansiedade, deixa a sua ansiedade aí, né? A compaixão é importante, mesmo com essas dificuldades, para que a pessoa consiga ter essa voz interna, esse apoio, essa base segura interna. O que vai acontecer ao longo do tempo, né? Ao longo da terapia ou do treino de compaixão? Vai acontecer
acontecendo uma coisa que o Paul Gilbert chama de desintoxicar o nosso sistema de tranquilização. Então, o sistema de tranquilização, dessa capacidade de se tranquilizar, né? Ou até de receber compaixão, ele está muito pareado, está muito misturado com memórias traumáticas, está muito misturado com o luto, com o vazio. Uhum. Ao tempo, a gente vai trabalhando, 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 e esses sentimentos, eles vão saindo e vão ficando os sentimentos de tranquilização. Então, a gente fala que a gente está desintoxicando a capacidade da pessoa de receber. Seria aí dentro um processo de luto, né? Uma ressignificação também desses modelos de apego, né? Desses vínculos que a pessoa teve ao longo da vida, né? Total, total. Mariana, assim, a teoria do apego, ela é muito importante dentro da terapia focada na compaixão. Ela é, inclusive, uma das bases para a relação terapêutica, assim, para a gente entender e conceitualizar. E muitas das dificuldades com compaixão vêm das experiências de apego de fato, né? Assim, de experiências de apego inseguro, assim. Então, esse ponto do apego é muito importante. Esse ponto, né? Eu acho que vem muito ali da raiz, né? Da TFC, né? Uma teoria biopsicossocial, né, Francisco? E uma questão que a TFC traz é a questão do cérebro difícil, né? Eu acho que entraria muito aí também nessa questão da autocrítica, né? Dessa compreensão, dessa psicoeducação, né? Muito também trabalhando aí a culpa, né? Fala um pouquinho disso, Francisca. Olha, assim, a terapia focada na compaixão, ela é uma terapia de base evolutiva. Isso é muito importante, assim, porque, na verdade, na TFC, a gente entende que comportamentos que hoje a gente julgaria de disfuncionais ou desadaptativos, na verdade, são coisas que são, né, foi nos permitindo fazer de forma, assim. São coisas que apareceram durante a evolução. Então, tem um exemplo que é muito clássico para o nosso explicado. Veja bem, né? Vamos imaginar duas girafas que elas fugiram de um predador lá. O predador da girafa é o Leão. Coloca o leão. fugiram lá de um leão. E aí foi terrível correr daquele leão, super ameaçador, elas ficam hiperativadas e elas saem, né? Aí imagina, depois que o leão sai, que elas estão a salvo, que uma girafa começa a conversar com a outra e falar assim: Nossa, eu tô super ansiosa, tô super preocupada. Imagina se amanhã de novo, eu não sei se eu vou ter energia para fazer essa mesma corrida que eu fiz ontem. E você já tá percebendo que o meu desempenho tá diminuindo na corrida? Porque eu já corri muito mais rápido uns anos atrás, menos rápido. O que aconteceu aí, né, nessa conversa que nunca aconteceria com girafa? Por quê? Uma grande preocupação. Grande preocupação, uma grande ruminação, mega autocrítica, rápidos. Estou sendo uma girafa, estou envelhecendo como girafa, assim, né? Então, assim, muitas coisas, Já não né? sou a mesma girafa de antes. Girafa, já mudou o senso de selfie da girafa, assim, né? Então, Uhum. o que acontece? O que é o cérebro complicado? A gente compartilha com a girafa essa capacidade de. A gente tem um sistema de ameaça que a gente compartilha com os animais. Né? Então a gente fica ansioso, raivoso, a gente reage a ameaças com hiperativação, Sim. luta, ou desligar mesmo, né? Se a ameaça é muito grande, a gente desliga, né? Para ele se fecha. Então a gente compartilha isso com alguns animais. Agora, nós ganhamos competências novas que os outros animais não têm para planejar, ter um senso de self, imaginar, fazer teorias sobre o futuro, imaginar o que os outros estão pensando sobre nós, né? Memórias, por exemplo, passar tempo refletindo sobre memórias, raciocínio lógico. Então, a gente tem competências novas que a evolução nos deu. Essas competências, elas foram construídas em cima das competências que já tinha compartilhado com os outros animais. E é por isso que, quando a girafa
passa por um momento de ameaça, depois que acaba a ameaça, a reação interna da girafa, ela é descendente, ela cai. E a gente continuar sofrendo, por quê? A gente vai prolongar aquele sofrimento com as competências novas que nós temos. A gente vai se preocupar, a gente vai ruminar, a gente vai ficar autocrítico. Essas competências, elas foram úteis, por exemplo, para a gente construir as habitações em que nós vivemos. E a gente não ficar apavorado com o tempo de chuva. Então, assim, a gente consegue se proteger. Essas competências foram úteis para que a gente consiga, né, construir as nossas vidas, N A gente coisas. ter sobrevivido, né? Exatamente. Então, assim, elas foram úteis para a sobrevivência, mas elas deixaram esses efeitos colaterais, né? Então, ter um futuro é bom, assim, se planejar quando vai ter uma grande chuva é bom? É bom. E ficar à noite acordado com ansiedade e preocupação é da mesma. Então, Sim. quando a gente é complicado, é porque a crítico com muita vergonha, ele chega dentro da terapia se culpando muito por ter. E a gente sempre começa desse lugar, assim, a gente não escolheu o nosso cérebro. A gente não escolheu as emoções que a gente pode sentir, a gente não escolheu a nossa genética, a gente não escolheu a evolução, não escolhemos o local em que nós nascemos, a gente não escolheu, né, enfim, as pessoas que criaram o nosso histórico de apego, não escolhemos os ambientes que vivemos, as opressões não escolheu tudo isso. E o nosso cérebro complicado, claro que nós não escolhemos. Nem tudo Mas, é nossa culpa, né? exatamente, Mariana, a gente fala na TFC que é da culpa para a responsabilidade. Então, ok, a gente não tem todas essas coisas, mas pela compaixão, nós temos a responsabilidade de fazer alguma coisa, né? Então, eu posso, se eu deixei alguém, né, bateu no meu carro, não é culpa minha que eu seja quebrado, mas vai ser minha responsabilidade fazer alguma coisa para eu poder usar aquele carro. Sim. E é conosco, assim, a gente não tem culpa das coisas que nos aconteceram, de ter o cérebro que a gente tem, de ter as emoções que nós temos, mas a gente tem a responsabilidade de fazer alguma coisa para lidar com isso. Assim, maravilhoso, Francisco. Eu acho assim que a gente ficaria aqui a noite inteira falando, assim, se debruçando, entendendo cada detalhe, né? Porque é algo muito complexo, né? Algo que, assim, que envolve muitas perspectivas, né? Muitas teorias, é algo muito, assim, amplo, né? E, assim, eu te escutaria aqui para sempre, Francisco. Mas eu acho, assim, né, que e depois, né, se tiver novas oportunidades, eu quero você aqui de novo, né, pra gente conversar mais, às vezes até destrinchar um ponto, né, pegar que é um assunto muito amplo, né. E aí eu queria agora mudar um pouco, assim, né, do tema e voltar para um quadro, assim, do PsiqueCast, que é algo, assim, mais pessoal, tá, Francisco? Bora lá. Pra gente terminar também descontraído. Pode ser? Claro, bora. Então, eu queria, assim, né, saber o que te levou pra psicologia, né? Você falou aí, trouxe esse histórico humano, né, que a gente tem. Mas eu queria, assim, saber o que te levou pra psicologia, quais abordagens, assim, estudando, você já pensou em fazer? Vou te contar, Mariana, seguinte, ó. Quando eu tinha 10 anos, os meus pais se separaram e eu fui a uma psicóloga, uma neuropsicóloga, assim, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme e quero muito bem, assim. E eu me lembro, assim, ela trabalhou muito comigo por um tempo e a gente ficava com uma. Eu tinha já uma dúvida na época em relação ao que eu ia fazer. Na época eu queria ser diretor de cinema. Você E queria o quê? esse diretor de cinema, acredita? Com Ah, 10 sim, sim. sonhos, assim, fazer cinema e tudo. E aí a gente conversava muito sobre outras possibilidades e eu me lembro que ela colocou isso para mim. Ela falou, olha, mas eu acho que a psicologia é uma coisa que na sua vida, assim. Tá? Gratidão a essa psicóloga. Obrigada, Silviane, é uma pessoa muito querida, muito querida. E
desde então, assim, eu fiquei com aquilo para mim. Não, eu acho que vou fazer psicologia, assim. Me apaixonei por outras áreas de humanas, que muito apaixonada por sociologia, assim, então, era encantado. Eu podia estudar sociologia por horas, quando era na época do ensino médio, assim, e lia livros por fora, gostava muito, muito. Filosofia também amava, mas sociologia. Só que, né, chegou um ponto da minha vida, eu já tinha entrado no curso de psicologia, ainda estava nos primeiros períodos, em dúvida, sai, fica, fica. E eu entrei numa terapia em 2018, aí já era um outro momento da minha vida, eu tinha saído da minha cidade natal, estava morando em outra cidade, né, eu sou de Fortaleza, fui para Belo Horizonte, um outro contexto, assim. E as coisas ficaram bem difíceis, e eu me lembro que o quanto que a terapia me ajudou muito, assim, que mudou minha vida da água para o gelo, da água para o e eu me lembro tanto que as pessoas notaram isso, assim. Eu me lembro que quando eu voltei, a terapeuta era em Belo Horizonte, uma pessoa maravilhosa, uma analista do comportamento chamada Juliana Diniz. E eu me lembro que as pessoas falavam assim, nossa, você está muito melhor e tudo, assim. Porque eu tava sofrendo menos, então eu tinha mais espaço para ser uma pessoa, né, legal, interessante, bastante. E estava muito mais conectado com a vida que fazia sentido para mim. E aí, aquele foi tão significativo, foi tão importante, que eu fiquei assim, não, gente, eu quero retribuir, tentar ajudar as pessoas como eu fui ajudado, assim, como eu estou presente aqui hoje em função daquilo. E sabe, grande motivação, eu acho que mais a partir de 2018. E aí você pergunta, assim, então, Mariana, teve época da minha vida que eu achei que eu ia para psicanálise mesmo, né? E, assim, lia Freud, que até arrisquei Lacan, não entendia, né? Lacan. É, Eu tive essa fase também. teve essa fase, né, Mariana? Que teve no curso que fez, é bem assim mesmo, né? Agora, eu fui assim, teve um ponto que eu achei realmente que eu me tornaria um terapeuta psicodinâmico, assim, porque tinha uma psicanalista americana que chamava Nancy McWilliams, e aí eu li o dela e achava muito bons, assim. E na realidade, eu confesso que eu aprendi muitas coisas com Nancy McWilliams que ainda hoje são úteis para mim como terapeuta. Coisas que eu aprendi, elas não eram de psicanálise especificamente, elas eram coisas que faziam parte de praticamente todos os processos de psicoterapia, assim. Sim. Então, mas chegou um determinado momento mesmo que eu comecei a estudar terapia cognitivo-comportamental, terapia de aceitação e compromisso, terapia comportamental dialética. Trabalhei 3 anos com DBT, dedicar só, né, a TCC e TFC, assim. E aí conheci terapia focada na compaixão. Aí chegou um ponto que eu falei assim, quer saber, gente, eu já tô aqui, eu quero viver disso, eu gosto muito disso, faz muito sentido. Então, assim, foi minha trajetória. Ai, assim, linda, né? Linda essa trajetória, assim. E eu fico pensando também, né? Você falou muito dessa presença da compaixão na sua vida. E como isso foi te construindo como pessoa, como psicólogo, né? O Francisco que você é hoje, né? E eu fiquei pensando nisso também. É, qual seria, assim, o momento que você percebe a compaixão na sua vida e como que foi que você fala assim, aqui a compaixão se faz presente na minha vida. Sim, essa é uma pergunta boa. Acredito, comecei a refletir conscientemente sobre isso, assim. Claro que em todos os processos terápicos que eu tinha feito, assim, isso acabava sendo um tópico, em particular talvez nesse de 2018, não com a palavra compaixão, porque eu acho que sempre tive um perfil muito, assim, perfeccionista em alguns sentidos, de rigidez, comportamento governado por regras, etc. E combo que a gente, né? Aí, Aquele como bonito, assim, né? bonito, bonito, que a gente
com ansiedade. Uma delícia, né? Uhum. Eu, em 2000 e no início da pandemia, assim, logo antes da pandemia, eu me lembro que foi uma época da minha vida que eu comecei a me importar muito com a minha aparência, assim, de um jeito que eu nunca tinha me importado até então. Era uma coisa que a aparência era uma coisa que eu tinha aprendido assim meio que na minha vida que essa é a última coisa que importa, não é uma coisa tão central e tudo. Mas ia ficar preocupado com, sei lá, questões de corpo, por exemplo, que até então não eram tão preocupantes assim. E a época, Marina, que eu ia 7 vezes por semana à academia, assim. Então tinha um compromisso muito grande com aquilo. E quando entrou na pandemia, ninguém podia ir para academia, porque eram ambientes, né, com outras. E aí, obviamente, isso foi gerando mudanças no meu corpo, as coisas não estavam saindo do jeito que eu queria. Eu fiquei autocrítico na época, mas o que eu comecei a entrar em contato foi com uma sensação de vergonha interna, assim, né, de inadequação muito grande. E foi aí que eu comecei também, nesse momento, a notar assim, gente, peraí, eu tô no meio de uma pandemia. Eu não escolhi estar no meio de uma pandemia, eu não escolhi ter o corpo que eu tenho, eu não escolhi ter 1,54 m, que é a minha altura, assim, não escolhi ser baixinho, não escolhi os meus genes, não escolhi as minhas condições e tudo. E eu me lembro que quando entrou nesse aspecto, foi que a compaixão começou a se abrir um pouquinho para mim, Sim. sabe, assim, para menos duro comigo em algumas situações. E aí passou-se o tempo, eu conheci a terapia focada na compaixão, e aí quando eu conheci, a TFC ajudou muito com o meu autocriticismo, mas eu notei com o tempo também que aquela vergonha interna ela era muito maior, assim, do que eu achava. Então, assim, sentir inadequado, insuficiente, assim, né, e de indesejável, não atrativo, assim, era uma coisa que corria muito na minha cabeça. Como eu passei muitos anos solteiro, daí o meu Instagram, né, que é sobre pessoas, como passei muitos anos da minha vida nesse lugar, então tinha muito essa sensação. E foi aí que a compaixão, assim, a autocompaixão em particular, se fez muito presente na minha vida, assim. E grande mudança positiva foi nesse lugar com a vergonha interna. Então, trabalhar a autocompaixão, assim, encontrar comigo nesse lugar de autogentileza e de autobondade, mesmo não gostando de todos os aspectos, mesmo não achando que sou perfeito, mesmo com as minhas inadequações, com as minhas imperfeições. Então, para mim, a compaixão é realmente a arte de ser meu melhor amigo, né? E eu acho que tem duas coisas, Mariana, que a gente não vai conseguir escapar na nossa vida. Uma delas é o sofrimento e a outra somos nós mesmos. Não tem como fugir É. do momento que a gente nasce até o momento que a gente se vai. Isso vai estar presente. Já que a gente vai ter que se relacionar com isso para sempre, assim, vamos fazer essa relação boa? E eu acho que a autocompaixão é a resposta para isso, assim. Maravilhoso, ô Francisco, assim, é, que frase, e que bonito, né? A sua construção dentro da compaixão, né? Como a compaixão chegou na sua vida, né? Eu queria, assim, né, te agradecer demais, né? E você me falou que tinha uma música que você gostaria de mostrar. E uma coisa que eu gosto é de música e psicologia juntos. Tenho sim, Mariana, tenho sim, tá? Deixa eu só puxar aqui. Ó, gente, quando eu fiz o programa de Mindfulness e Autocompaixão, tinha um exercício que a gente chamava de que eles chamavam de frases específicas de bondade amorosa. Porque a meditação da bondade amorosa, ela tem um roteiro estruturado e ela tem algumas frases que são assim: que você esteja seguro, que você esteja livre do sofrimento, que você esteja em paz. Então são frases mais ou menos assim. E aí tem um exercício que a gente faz no Mindful Self-Compassion, que é da gente escrever as frases que funcionam para nós, assim, porque elas vão com base nas nossas necessidades. E eu não tive como não me lembrar
de uma música que eu gosto muito, de uma cantora que é muito especial para mim, que é a Alanis Morissette. Assim, para mim, a Alanis Morissette, ela é uma poeta, né? E ela canta as poesias dela, os poemas que ela compõe, tá? E aí essa música se chama Que Eu Estivesse Bem, That I Would Be Good. E eu gostaria de deixar a letra dela aqui. Eventualmente vou postar no meu Instagram também. Mas eu acho que esse poema é muito bonito. Ele tem 4 estrofes e 16 versos, se eu não estou enganado. Mas ele fala assim, essa tradução é minha, totalmente minha. Tem outras traduções, mas eu traduzi com que fazia sentido. Ela fala assim, vou falar no eu lírico feminino, porque é da Alanis. Ela diz que eu fosse boa, mesmo que eu não tivesse feito nada. Que eu estivesse bem, mesmo que eu recebesse um polegar para baixo. Que eu estivesse bem, mesmo que eu ficasse e permanecesse doente. Que eu estivesse bem, mesmo que eu ganhasse 10 quilos. Que eu estivesse bem, mesmo que eu fosse à falência. Que eu fosse boa, mesmo se eu perdesse o meu cabelo e a minha juventude. Que eu fosse boa, mesmo que eu não fosse mais rainha. Que eu fosse grandiosa, mesmo que eu não soubesse de tudo. Que eu fosse amada, mesmo quando eu me entorpeço. Que eu ficasse bem, mesmo quando as minhas emoções me sobrecarregam. Que eu seria amada, mesmo quando eu estivesse esfumaçando de raiva. Que eu ficasse bem, mesmo que eu estivesse me apegando a algo. Que eu ficasse bem, mesmo que eu perdesse a sanidade. Que eu estivesse bem, quer com, quer sem você. Então, tá aí, gente, essa música That I Would Be Good, da Alanis. Que lindo, Francisco. Lindo, lindo. Assim, eu acho que é isso, né? É essa conexão total com a nossa humanidade, né? Com todas as formas que estão dentro da gente. Né? É isso. Ai, Francisca, queria te agradecer muito, assim. Eu tava super ansiosa antes de começar. E a sua presença calmante, né? Quem te conhece sabe. Você Oh, tranquiliza, assim. Eu já fiz alguns cursos com você, aí você chega no lugar, o lugar vira paz. que coisa boa. E eu queria te agradecer muito, assim. Estou muito feliz, muito grata por ter aberto esse projeto que é tão especial para mim com você, né? Com um tema tão especial e tão necessário. E muita gratidão e muito alegre. Muito obrigada mesmo por você compartilhar conhecimento, por você trazer a sua humanidade compartilhada também para cá. E assim, muito especial mesmo. Muito obrigada. Mariana, eu queria agradecer também muito, porque eu me sinto privilegiado de estar aqui. Admiro muito você, acho você uma pessoa estudiosíssima, dedicadíssima. Torço muito pelo sucesso na sua carreira. O que eu puder fazer para contribuir, eu vou fazer, porque quero muito bem a sua pessoa. E, assim, eu te agradeço demais, demais por essa oportunidade de estar aqui falando do tema que eu acho importante, que eu acho que é relevante. E te agradeço muito, muito por esse espaço, por esse momento, pela sua condução maravilhosa do podcast, né? Da live, assim. E estou aqui sempre torcendo por você, desejando seu sucesso. Muito, muito, muito obrigada, Francisco. Gratidão mesmo. E que venham novos episódios com você também, hein? Bora, bora sim, bora sim. Muito obrigada. Tá, Boa noite, pessoal. tchau. Tchau, obrigada.